O cadáver do bueiro. Esta história se passou em 1991. Naquela ocasião, minha avó tinha um mercadinho, onde atendia pela janela, por detrás de uma grade. Ela viu tudo. O mercadinho ficava quase no meio do quarteirão, bem em frente à tampa do bueiro. Sentada em um banco alto, olhando o movimento, uma tarde minha avó viu que um garoto atravessou a rua distraído e deixou cair algumas de suas moedas. O caso é que, ao se agachar para catá-las, sua atenção recaiu sobre a tampa do bueiro. Então, se acercou do poço e pôs-se a olhar para baixo, através da grade. O garoto ficou ali, esquecido de que estava no meio da rua, espiando algo que via lá embaixo. Logo, se levantou e foi-se embora, mais rápido do que viera. Seguramente não se deu conta de que minha avó observara o tempo todo. Do contrário, talvez correria até ela para dizer-lhe o que vira no fundo daquele poço. Não vou te dizer que minha avó era mexeriqueira, mas seguramente você conhece alguém como ela. Não se passaram nem 2 minutos e aquele mesmo garoto regressou. Dessa vez, vinha acompanhado por 2 pessoas. Chegou bem perto de onde estivera agachado e apontou o lugar para aqueles que o acompanhavam. Os 3 se aproximaram, se agacharam, e então o garoto lhes apontou algo que via no fundo daquele bueiro. Em seguida, o garoto se afastou para que aquelas pessoas pudessem ver mais perto. Estavam quase deitadas, olhando pelas gretas da tampa do bueiro. Uma delas, achando pouco, se deitou, tapou o nariz e encostou o rosto na tampa que selava o buraco da imundície. Ficou ali, estendida, examinando o fundo do poço, examinando-o através da grade. Naquele momento, minha avó se levantou do banco, deixou o mercadinho, saiu da casa e foi ver o que estava passando. Havia uma pessoa no fundo do bueiro. No início, não se alarmaram tanto, pois todos pensavam que estava vivo, porque não era um corpo inchado, não era um corpo atolado na tubulação. Era um sujeito que estava sentado, encostado na parede do pestilento poço. Minha avó se lembra de tudo, muito bem. O sujeito vestia calça, usava sapatos e vestia um suéter. Esse mesmo vizinho que se deitou para olhar o sujeito que estava no fundo do bueiro se levantou e foi para casa buscar uma lanterna. Não se demorou, regressou correndo. Não sei tu, mas quando minha avó me contou essa história, eu estava com medo, tentando imaginar o que iria ocorrer depois. O vizinho voltou, se deitou e encostou a cara na grade. Logo, acendeu a lanterna e apontou o fundo. Ficou ali, parado, olhando, sem se importar que estava respirando a podridão que baixava de todas as casas dessa rua. Naquele momento, já havia 7 pessoas no local. 3 delas passaram caminhando por ali e ficaram presas pela curiosidade. O sujeito não se movia para nada. Desafortunadamente, não tinha vida. Sabe de uma coisa? Essa revelação me fez pensar, me fez me perguntar. O homem poderia ter morrido ali, sentado, mas como chegar ao local, no fundo do bueiro? Como havia saído dos tubos? Segundo minha avó, ele teria caído em outro poço, não naquele em que observavam. Era o que supunha, porque aquele bueiro não era aberto há anos. E mais, se perguntavam por que não pediu ajuda. Se gritasse, ouviriam-no da rua. Minha avó ouviria desde sua janela. Talvez tivesse gritado, mas não tão alto, não o suficiente, diziam. Provavelmente estava gravemente ferido e não tinha forças.
senão para ficar ali sentado no fundo do poço. Assim como nos contou minha avó, me tremo todo só de imaginar que aquele sujeito ficou no fundo do poço, sentado, olhando para cima, esperando que alguém o visse e o resgatasse. O vizinho da lanterna, em um momento, confirmou: estava morto. Seus olhos se viam brancos e sua pele lívida. O vizinho se levantou e deixou a lanterna. Outra pessoa se aproximou e tomou seu lugar. Nesse instante, o garoto que o havia encontrado voltou a observá-lo. Agachou-se novamente para aproveitar a luz da lanterna. Não se demorou e tornou a se levantar. Dessa vez parecia confuso, pensativo. E de fato, quando se recuperou, falou a todos que havia algo muito estranho. O homem, a coisa, estava olhando para cima, mas quando o viu pela primeira vez, olhava para baixo. Sua cabeça estava caída, como se estivesse concentrado na podridão que passava sob seus pés. O morto se moveu enquanto ninguém o observava. Minha avó disse que naquela rua o trânsito foi interrompido. Tantas eram as pessoas que se aglomeraram para ver o tal sujeito. O tempo foi passando, o boato se espalhou e mais pessoas foram chegando, até que tomaram conta da rua. Minha avó teve que voltar ao mercadinho a pedido de alguns clientes e ficou ali atendendo os fregueses que chegavam. Quando tinha oportunidade, olhava para a rua para não perder o que se passava. Estava por sair de novo quando percebeu que algo perturbou a multidão. Ninguém viu, mas o sujeito se mexeu. Ninguém viu o sujeito se mexer, mas o corpo se inclinou e a cabeça voltou a apontar o fundo do poço. Agora, minha avó queria ver por si mesma. Buscou em suas coisas sua própria lanterna e saiu, caminhou através da multidão, afastou os que estavam em seu caminho, se deitou na rua, com a cabeça sobre a grade do bueiro, respirou fundo, tomou bastante ar e pôs-se a observar o homem, ou o que quer que fosse aquele sujeito. Ao lado dela havia outra pessoa fazendo o mesmo, vendo o que ela via. De repente, a pessoa que estava ao lado dela deu um grito horripilante que ecoou dentro do buraco e assustou a todos, principalmente a minha avó que estava ao lado dela. Ele está se movendo, disse. As mãos se abriram um pouco, muito pouco, mas o suficiente para que percebessem que se formava um sinal como o de ok. O polegar e o indicador se tocaram e os outros dedos se estenderam. Não sei por que motivo, mas a ninguém havia ocorrido de chamar os serviços de resgate, ou forense, ou de emergência. A multidão que se reunia tratava de identificar quem era. Buscavam alguém parecido. Se perguntavam se havia alguém desaparecido. Nada. Ninguém sabia nada a respeito daquele sujeito. Alguém advertiu que ficar inspirando o cheiro que emanava daquele rio de imundícies e dejetos faria mal, mas ninguém fez caso. Nem mesmo quando ouviram as sirenes da polícia, a multidão se dissolveu. Momentos depois, 2 policiais abriram caminho entre a multidão até o bueiro e se agacharam a observar o fundo do poço. Com a ajuda de um vizinho que conseguiu uma alavanca, levantaram e arrastaram a tampa do bueiro. Pediram aos vizinhos e curiosos que se afastassem, mas ninguém obedeceu. De fato, aproveitaram para olhar melhor a horripilante cena no fundo do poço. O rosto pálido sorria e olhava de volta quem o mirava. A essa hora, a noite se aproximava, quando do fundo do poço pareceu sair uma voz. A multidão atraída tentou se aproximar, mas a polícia não permitiu. A proibição, porém, momentaneamente se desfez.
Os policiais que guardavam o local foram até a viatura se comunicar pelo rádio. Pediram fitas para interditar o lugar e também solicitaram o apoio do ML para remover o corpo do esgoto. Minha avó fechava cedo o mercadinho, mas dessa vez ficou aberta até mais tarde, atendendo aos curiosos que compravam água, refrigerante e cigarros. O mais estranho ainda estava para acontecer. Quando os policiais se afastaram, o bueiro permaneceu aberto e um menino caiu. De algum modo escorregou na beira do poço, bateu com a cabeça na parede e se precipitou ao fundo. O caos então se instalou. A noite já havia caído, o lugar estava escuro e já não havia lanterna por ali, pois os policiais as haviam levado. Minha avó, que tinha sua própria lanterna, deixou a casa e saiu à rua para iluminar o buraco. Um pequeno caiu nos braços da criatura. Talvez isso o tenha impedido de morrer ou de sofrer um ferimento mais grave. O pai do menino então apareceu e tentou meter-se no buraco. Quis descer apoiando-se nas paredes do poço, mas já com a metade do corpo dentro do buraco, deu-se conta de que seria impossível e esperou que minha avó trouxesse uma corda. O caos que se instalou despertou os policiais, que voltaram às pressas. A multidão permanecia num lugar, aterrorizada pelo que acabava de ver. O pai do menino gritava, desesperado, mas a coisa toda ficou ainda pior. Se puseram a ajudar o pai do menino a descer pelo poço. O tempo passava e a ambulância não chegava. Talvez não fizesse diferença. Os vizinhos e os policiais seguravam a corda e baixaram o pai do menino pouco a pouco. Minha avó chorava ao contar essa parte. Dizia que foi algo tão terrível que sabia que jamais seria capaz de esquecer aquela cena. O grito que dera o pai do menino ao chegar ao fundo. Todos ouviram o alarido de angústia que dera, de dor profunda, que tocou a todos. O menino se havia ido pelo esgoto. Então subiram-no de imediato. Alguns curiosos se aproximaram para saber o que havia acontecido e se surpreenderam. Tampouco o cadáver estava ali. O pai da criança tremia e gaguejava, nervoso. Queria dizer algo, mas não conseguia. E então correu até o bueiro seguinte, no sentido em que ia o rio que corria abaixo. Os vizinhos correram atrás dele, abriram a tampa e começaram a baixar o homem. Ele chegou até o fundo e esperou que seu filho surgisse no meio das águas imundas. Metia as mãos naquela água escura e podre de dejetos, esperando conseguir tirá-lo daquela água pestilenta. O tempo se esgotava, o menino estava perdido. Pediu que alguém fosse ao bueiro seguinte, porque talvez já tivesse passado, pois ou estava atolado, ou passara antes de que ele chegasse aí. Abriram todos os bueiros da rua e até de outras. Finalmente chegaram os bombeiros e as ambulâncias, mas muito tempo depois que caíra o menino. Ficaram por ali até o amanhecer do dia, quando encerraram as buscas. Mas o pai do menino não se deu por vencido. No dia seguinte, pôs-se a procurá-lo no rio onde o esgoto desaguava. Ficou ali o dia inteiro e só voltou quando a noite vencia o dia. O serviço que o acompanhara informou que daria um menino por desaparecido. Havia gente pela rua quando o pai do menino regressou. Curiosos aguardavam-no em frente ao bueiro da tragédia. Junto havia uma equipe de reportagem pronta para entrevistá-lo. Minha avó estava sentada junto da mesma janela quando o viu passar. Quando se deu conta do que ia ocorrer, saiu depressa à rua para que não o molestassem e o trouxe para dentro de casa. O sujeito se via inconsolável. Um pequeno grupo então se meteu na casa de minha avó, deixando os repórteres do lado de fora. No meio daquele grupo, o sujeito reuniu forças para dizer o que havia se passado ao seu filho. E foi algo terrível, mas que não pôde impedir. Quando estava prestes a chegar ao fundo do bueiro, o cadáver abraçou o menino
e deslizaram as águas escuras do esgoto, levando-o para sempre. Um policial que passara por ali entrou na casa de minha avó e pediu para falar com o homem. Se inteirou do que o pai do menino dissera, que o sujeito morto levara a criança. Minha avó estava de acordo com o que o policial disse. Não podia sair e falar disso aos repórteres. Desafortunadamente, o menino nunca foi encontrado. De fato, nunca encontraram seu corpo. Talvez você saiba que existem filtros em certas partes do sistema que não deixam passar corpos grandes. Nesses pontos, buscaram a ambos os corpos, mas jamais apareceram. Obrigado por escutar essa história. Se você gostou, comente, compartilhe e deixe seu like. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se. Para ser dos primeiros em escutar, ative as notificações. Por hoje é só, mas nos vemos em breve em Minha História de Terror.